Sempre me perguntam se a demora no trânsito em julgado tem relação direta com as mudanças legislativas na Itália e o atual contexto da cidadania italiana. Se você quer a resposta curta, eu penso que não. Se você quer entender, fica por aqui. Como funciona isso na prática? Depois da sentença, existe uma etapa chamada registro da sentença junto à Agência delle Entrate. E é nessa fase que é cobrado lá os 100 euros, geralmente, para registrar oficialmente a sentença. Só que isso não acontece de forma imediata. Existe um funcionário lá na Agência delle Entrate que vai analisar o procedimento e vai emitir o chamado F24, que é o formulário utilizado para fazer o pagamento desse imposto. Só que, obviamente, como tudo na vida, existe uma fila. O excesso de trabalho, aquilo que a gente já conhece, faz com que essa fila fique grande. Então, depois que esse pagamento é disponibilizado, é feito o pagamento, só que aí a Agência delle Entrate precisa reconhecer aquele pagamento, que também não é automático, e comunicar isso oficialmente ao tribunal. E depois o tribunal inserir isso no processo, a Cancelharia inserir isso no processo. E aqui tem um agravante. Cada tribunal funciona de um jeito completamente diferente em relação ao trânsito em julgado. Não existe uma regra prática unificada para toda a Itália. Tem tribunal, por exemplo, que não adianta peticionar pedindo trânsito em julgado, que ele não vai aceitar esse pedido enquanto não tiver a própria Agência delle Entrate confirmando no próprio processo que foi registrada a sentença. Então você entra numa sequência muito demorada. Esperar a emissão desse F24, aí você paga. Esperar o reconhecimento do pagamento, esperar que isso seja enviado para o processo, esperar que isso seja juntado no processo, para então pedir o trânsito julgado no processo e ir para a fila da emissão do trânsito julgado. E tudo isso é feito de uma maneira muito manual. Embora o processo judicial seja praticamente todo digital, existem tribunais, por exemplo, que exigem envio físico de algum documento, de algum requerimento. Tem tribunal que exige a retirada do trânsito em julgado fisicamente. Então, essa soma de fatores fazem com que o trânsito em julgado seja uma coisa tão burocrática que fica extremamente lento. Então, na minha visão, essa demora não tem relação direta com a alteração da lei. O que eu percebo em relação a isso é uma outra coisa. Em alguns processos, alguns juízes passaram a apresentar uma resistência um pouco maior do que o normal nos processos, gerando improcedências infundadas, ou pelo menos em questões que antigamente provavelmente jamais levaria à rejeição do processo. E isso leva a improcedências que trazem prejuízos enormes ao cliente, principalmente porque a única solução para isso é entrar com apelação, e a apelação possui um custo alto. Então, nesse sentido, eu vejo sim que pode existir uma certa resistência que foi alimentada pelas mudanças legislativas, mas em relação ao trânsito julgado, eu penso que não, até porque a própria nova legislação deixou salvaguardado, os direitos daqueles que já estavam com o processo em andamento. Então, eu acredito que em relação a isso, vocês podem ficar tranquilos, só ter um pouquinho mais de paciência, que logo, logo, essa etapa também será finalizada.